Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, maravilhosos da minha vida. O que mais é possível? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Gente, o que mais é possível? Bora começar esse dia maravilhoso, essa semana incrível. Que saudade que eu estou de vocês. Gente, ontem não tivemos nossa Acordando com a Rô, porque eu tava viajando, mas hoje teremos uma live babadeiríssima diretamente da Escócia. Bom dia, bom dia, bom dia, amores da minha vida. Hoje eu tô com a tosse, gente. Sejam todos e todas bem-vindas. Bora começar esse dia. Bora realmente se livrar de toda a programação de escassez, meu amor. Se você é uma pessoa que tá sempre na falta, na necessidade, na carência, essa live é pra vocês, sim. Também vamos falar de dinheiro. Bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosa da minha vida. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Bora começar. E, gente, já faço um convite pra vocês. Se você, de repente, conhece uma pessoa que você percebe que entra muito fácil, né, em qualquer ambiência de escassez, que entra muito fácil na não escolha, né, gente, já encaminha a live pra essa pessoa. E o que mais é possível? Deixa eu ligar a galera do YouTube que já tá aqui, ó. Gente, sejam todos e todas bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, como posso ser mais feliz e grata? Gente, o que mais é possível? Acabamos de finalizar, deixa eu arrumar aqui a tela da galera do YouTube. Deixa eu ver aqui como estamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ih, gente, minha internet aqui tá só no que mais é possível. Deixa eu ver se entra aqui. Como pode melhorar tudo isso? Deixa eu ver. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, o YouTube tá esquisito. Então, galerinha do YouTube, se de repente não entrar aí, vocês vão ter que vir tudo pro Instagram hoje. A gente vai ter que jogar o vídeo lá depois. Deixa eu ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como é que tá? O pessoal do YouTube tá conseguindo me acessar? Eu já tô ao vivo no YouTube ou ainda não tô ao vivo no YouTube? Cadê a Aninha pra me falar sobre isso? Escreva pra mim, Aninha, estamos ao vivo no YouTube ou não, gente? Porque aqui ele aparece pra mim só assim, ó, iniciando transmissão. Ele tá só aqui assim, ó, iniciando transmissão, o que mais é possível. Bom dia, gente linda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, maravilhosa da minha vida. Amores, sejam todos e todas bem-vindas. Como pode melhorar tudo isso? Deixa eu ver aqui. Bom dia! Eu não sei se a Amor tá por aí, ou a Aninha, pra me dizer se a gente tá ao vivo no YouTube ou não, porque eu não tenho clareza, aqui pra mim não aparece. Então, se vocês puderem me trazer, me digam, senão vocês vão pedir pro pessoal migrar do YouTube pro Instagram, porque acho que o YouTube não tá funcionando, a internet do hotel não é a melhor, gente. Como pode melhorar? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Amores, bora começar essa live então, porque eu não sei como tá o YouTube, não sei o que mais é possível aqui. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, sejam todos e todas bem-vindas. Não tá aparecendo não, Rô. Perfeito. Então, Dani, você pode, por gentileza, aí, dar um alô pra galera vir migrar totalmente pro Instagram, porque não sei o que acontece, a internet aqui não tá uma das melhores. Eu posso até tentar conectar aqui pelo meu celular, mas eu acho que... Bom dia, bom dia. Voltemos? Voltemos. Deixa eu ver aqui como é que tá isso. Não tá. Gente, então bora pro Instagram. É aqui o negócio hoje, meu amor. Então, o que mais é possível? Bom dia, gente linda. Bora começar. Pessoal do meu time lindo, maravilhoso, eu vou convidar vocês a ir lá no YouTube, falar pro pessoal migrar pro Instagram, porque realmente a internet aqui não é uma das melhores. A gente tá num castelinho, inclusive, então a gente também não pode garantir que tudo seja com total facilidade, alegria e glória. Amores, sejam todos e todas bem-vindas à nossa live de terça-feira maravilhosa. E, gente, como posso ser mais feliz e grata? Gente, eu tô aqui na Escócia agora, cheguei ontem. Pra quem não sabe, eu tava lá em Praga, tava pro Fundamento Global. E o Fundamento Global, gente, é um dos maiores eventos de Access Consciousness, né? Que acontece anualmente, que é onde a gente reescreve, né, todo o manual de fundamento. Então, assim... Realmente foi um espaço lindo, né? Tá com o Gary, com o Den ali, esses 4 dias foi maravilhoso, foi realmente muito grandioso. E dessa vez eu contribuí no Fundamento Global, então eu participei, eu trabalhei ali. Então realmente foi um espaço muito legal, muito legal. Então, meus amores, sejam todos bem-vindos. E olha só, gente, eu quero trazer pra vocês hoje um tema muito diferente, para que a gente possa se livrar de uma vez por todas dessa programação de escassez, tá? E o que acontece, gente? Esse tema é um tema muito profundo, muito surreal. Então eu falo assim, se você estiver comigo aqui hoje, meu amor, senta, porque hoje eu tô com a tocha. E eu tenho certeza que a gente vai explorar muita coisa, tá? Então, o que mais é possível? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, o YouTube tá aqui. Gente, vocês estão me escutando? Ok, então bora lá.
Bom dia, gente. Como pode melhorar essa internet? Então, olha só, gente. E aí, como é que a gente se livra de uma vez por todas da programação de escassez? Como é que a gente se livra disso? Deixa eu colocar aqui pra cá, gente, vocês aqui agora, já que a gente tá sem YouTube, pra ficar mais fácil. E aí, como é que a gente se livra da programação de escassez, gente? Eu quero trazer muitas e muitas coisas pra vocês. E antes de a gente começar essa live, eu vou pedir, por favor, gente, independente de onde você tá, de como você tá, baixa as barreiras agora, sabe? Baixa as barreiras para receber do que eu tenho para trazer para vocês nessa live, sabe? Baixa as barreiras para tá presente com o que eu tenho que falar para vocês. E eu vou pedir pro meu time especial que tá aqui no Instagram, entrem por favor no YouTube, porque a galera do YouTube não tá conseguindo me acessar porque eu tô sem internet. Entrem lá, peçam para as pessoas migrarem, por favor, pro Instagram, pode ser? Então bora lá, depois a gente joga a live lá no YouTube. Então, gente, e aí, como é que a gente se livra da programação da escassez, tá? Gente, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Então, vamos lá. Quantos de vocês hoje, né, trabalham e realmente, assim, não importa o quanto vocês fazem dinheiro, você sempre tem falta de dinheiro? E aí, o quanto que vocês trabalham e não importa hoje o quanto que vocês fazem dinheiro, vocês ainda sempre têm falta de dinheiro? Quem é que tá nesse espaço, sabe? O quanto que vocês trabalham e não importa, né, o quanto que você faz dinheiro, você sempre tem falta de dinheiro? E ao mesmo tempo, o quanto que muitas vezes talvez você tenha o suficiente, tá? Mas nunca o suficiente para ir além do suficiente. E aí, quantos de vocês hoje, às vezes até tem o suficiente, mas você tem o suficiente, mas nunca o suficiente para ir além do suficiente, né? E olha só, gente, quando a gente fala de escassez, né? Logo em primeiro momento, a gente sempre pensa em dinheiro, na falta de dinheiro, de não ter o dinheiro, tá? Porém, gente, eu quero trazer uma coisa para vocês. A escassez, quando a gente fala de escassez, é aquele espaço de sempre a gente olhar tudo a partir da perda, tudo a partir da necessidade, tudo a partir da carência, tudo a partir da falta, tudo a partir da reclamação, tudo a partir da ingratidão. E aí eu te pergunto, hoje, você se identifica como uma pessoa abundante ou como uma pessoa escassa? De verdade, hoje, você é uma pessoa abundante ou é uma pessoa escassa? Pessoal do meu time, vocês vão ter que ficar presentes no YouTube, porque tem muita gente falando que eu não tô entrando e eu tô aqui já. Então, olha só. E aí, hoje, você se considera uma pessoa abundante ou uma pessoa escassa? Diga aí pra mim. Uma pessoa escassa, gente, é aquela pessoa que realmente, ela nunca tá satisfeita. E não é no sentido de nunca estar satisfeita de, cara, eu recebi isso e eu escolho mais. Não. É aquela pessoa que ela é carente, então ela é carente emocionalmente, ela é carente com relacionamentos, ela é carente de família, ela é carente de paz, ela é carente de atenção, ela é carente de muitas coisas. Isso é uma escassez, isso é um tipo de escassez. As pessoas que são carentes, elas têm uma carência emocional de pessoas, uma carência emocional das coisas, né? Isso é um tipo de escassez, tá? Ao mesmo tempo, existe também aquele outro espaço de escassez, tá? Que é o espaço onde as pessoas têm muita necessidade. Então, tudo elas criam a partir da necessidade, da falta. Então, elas fazem o dinheiro para pagar as contas do mês. Elas fazem o dinheiro para pagar aquela determinada conta. Elas fazem o dinheiro porque elas têm uma dívida. Elas nunca olham além. Eu não escolho fazer o dinheiro para ter uma vida grandiosa. Não, eu escolho fazer o dinheiro para pagar o que eu tenho hoje, ou seja, para pro hoje aqui agora. Isso é um outro tipo de escassez, tá? Ao mesmo tempo, existe um outro tipo de escassez que a gente fala, que é a escassez da reclamação. A pessoa reclama o dia inteiro. Ela nunca é grata, sabe? Ela tá reclamando que a agenda dela não tem clientes, mesmo ela tendo atendido 2 pessoas. Ela tá reclamando que ela não tem dinheiro, mesmo ela tendo recebido, sei lá, R$ 500. Ela tá reclamando do relacionamento dela, mesmo, de repente, o relacionamento dela não ser a partir das projeções e expectativas dela. Então, existem muitos tipos de escassez, tá? Então, a escassez, gente, é sempre aquele espaço onde você vai olhar tudo a partir da falta. Tudo a partir de um ponto de vista limitado. Uma pessoa escassa, gente, ela sempre olha tudo a partir da limitação, tá? Já, gente, uma pessoa abundante, né? Uma pessoa que tem abundância, digamos assim, né? É aquele espaço da pessoa, ela sempre se sente grata a tudo e a todos. E ela se sente grata a cada escolha, ela se sente grata a cada não escolha, ela se sente grata a cada movimento, ela se sente grata a cada fluxo que acontece. Uma pessoa abundante, gente, ela sempre olha para tudo a partir da possibilidade. Uma pessoa escassa, ela sempre olha tudo a partir da limitação.
Então hoje, agora que eu trouxe para vocês isso, verdade, na sua vida hoje, você tem sido mais escasso ou mais abundante? Você tem olhado tudo a partir realmente da prosperidade? Você tem olhado tudo a partir da possibilidade, mesmo quando as coisas não acontecem da maneira que você gostaria? Ou você olha tudo ainda a partir da limitação? E aí? Como é que tá sendo? Quando algo não aparece da forma que você gostaria, você olha aquilo também como uma possibilidade? Uma nova possibilidade, diferente do que você imaginou? Ou você olha a partir de uma limitação? Ou você já entra no olhar do julgamento? E por que eu tô trazendo isso pra vocês, gente? Porque a gente foi criado com uma programação. E eu quero trazer sobre isso pra vocês, tá? A gente foi criado através de uma programação permanente de escassez. Tem uma história que eu quero muito compartilhar com vocês. Outro dia eu estava escutando uma classe da Shannon Hara. A Shannon é enteada do Gary Douglas. Ela que é a criadora da especialidade, conversando com as entidades. E ela estava dando um exemplo do marido dela, tá? O marido dela cresceu numa família onde a família sempre tinha questões com dinheiro. Só que ao mesmo tempo, o marido criou uma dependência, uma carência emocional muito grande da mãe, né? Então, o que acontecia? A mãe criava nele uma programação de que ele precisava depender dela em tudo, em escolhas, em decisões, em movimentos. E acontece que ele se criou como um adulto, onde o tempo todo ele não criava o dinheiro, porque a partir do momento que ele não criava o dinheiro, ele sempre voltava para a mãe cuidar dele financeiramente. E aí, a mãe emprestava o dinheiro, a mãe dava o dinheiro para ele. A partir disso, ele começou a criar uma programação aonde ele também buscava relacionamentos, aonde, como ele não tinha a sua estabilidade financeira, como ele não tinha e criava o seu dinheiro, ele sempre buscava a carência financeira numa outra pessoa. Então, ele buscava pessoas aonde ele pudesse também receber o dinheiro dessas pessoas energeticamente, aonde ele pudesse ter essa carência emocionalmente das pessoas, né? Essa carência emocionalmente do dinheiro. Então, isso foi uma programação escassa que foi colocada dentro dele. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente foi criado com muitas programações sobre o dinheiro. A gente foi criado com muitas programações sobre muitas coisas. E normalmente essas programações que foram inseridas na gente foi através dos olhos de outras pessoas, da vivência de outras pessoas, da história de outras pessoas. Então, como a gente sempre escutou aquilo, a gente vivenciou aquilo, a gente explorou aquilo, a gente vai criando a nossa vida a partir dessas programações. E a gente vai tentando encaixar a nossa vida num certo e no errado de movimentos, de escolhas, a partir dessas programações que são as únicas que a gente tem, entendeu? Então, o que acontece? Quando você começa a ter esse tipo de programação emocional, esse tipo de programação psicológica, esse tipo de programação energética, você começa a criar dentro da sua vida uma programação de escassez, onde tudo você vai olhar a partir da programação que você conhece. E você não se permite a destruir essa programação para criar uma nova. Gente, eu tava no Fundamento Global. E o Gary trouxe pra gente um vídeo de uma pessoa conversando com o universo. E eu vou postar esse vídeo pra vocês em tradução em português essa semana, tá? E o vídeo é mais ou menos assim. A pessoa vem e fala assim, universo, eu comecei a fazer as ferramentas, eu comecei a fazer algumas coisas. E de repente agora, a vida que eu tinha antes mudou e tá tudo diferente. E agora eu não sei pra onde eu ir. E o que mais é possível? E o universo vira e fala assim, sim, mas é exatamente isso. Eu tirei o que você tinha pra te entregar um novo. E daí essa pessoa vira e fala assim pro universo, não, mas eu não quero o novo. Eu quero a vida que eu tinha. E daí é muito engraçado porque ele vira e fala assim, tá, você quer a vida que você tinha? Você quer a vida que você tinha com pessoas que, tipo, não combinavam com você? Você quer, tipo, as limitações que você tinha, né? Você quer as crenças que você tinha? Como é que você quer isso? Você quer tudo isso de novo? E aí ela vira e fala assim, não, não quero. E isso é o que a gente fala, que quando você começa a abandonar essas programações, você entra para o que a gente chama de caos, né? Você entra para o que a gente chama, né, daquela desordem que aparece nos nossos olhos, tá? Então, o que acontece, gente? Todo pensamento que a gente tem, todo sentimento que a gente tem, toda emoção que a gente tem, ele foi programado. Foi programado para que a gente se desenvolvesse e para que a gente fosse criado dessa forma e para que a gente seguisse essa forma. Todo o nosso ponto de vista, gente, cria a nossa realidade. E a nossa realidade, na verdade, essa realidade, ela é criada muitas vezes quando duas ou mais pessoas concordam ou se alinham com algo. Então, se você cresce, por exemplo, numa família onde seus pais
concordam sobre um determinado ponto de vista sobre dinheiro, você vai comprar aquilo como real e aquilo vai começar a ser programado em você desde a infância, tá? Aos olhos dessa realidade, meus amores, a gente não tem escolha por algo diferente, tá? As pessoas nessa realidade, elas têm o que elas chamam o seu jeito de fazer, né? Seguindo o padrão. Não é o jeito certo, não é o jeito errado, mas é apenas o jeito delas. Então o que acontece? A partir disso, você começa a comprar tudo que você viu, escutou, aprendeu com essas pessoas, com a escola, com a religião, né? Como se fosse o jeito certo de fazer. Só que quantos de vocês não estão se encaixando mais no jeito certo de fazer? Quantos de vocês, por exemplo, têm dívidas? Quantos de vocês hoje, por exemplo, não têm todo o dinheiro? Mas o dinheiro que vocês têm, vocês escolhem fazer coisas que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. E aí, de repente, você escolheu fazer aquilo e daí você começa a se julgar. Porque como a maior parte das pessoas não fazem aquilo e você se permitiu fazer aquilo, você não nem desfruta daquilo. Sabe? Você começa a entrar num espaço muito diferente, tá? E é por isso, gente, que ao invés, né, de você muitas e muitas vezes contemplar, né, a abundância da vida, você acaba criando uma vida baseada na falta, uma vida baseada na carência, uma vida baseada na necessidade, porque você fica tentando suprir uma realidade que nem sua é, né? Por isso que eu pergunto pra você, hoje, o que é ser abundante pra você? O que é ser próspero pra você? E o que você comprou como riqueza que não tem nada a ver com riqueza, com abundância, com prosperidade, sabe? Sempre quando a gente fala de abundância, gente, muitas pessoas já olham diretamente pro dinheiro, né? E elas devem olhar. Porém, quando a gente fala de abundância, não se trata de dinheiro, se trata de algo muito maior. Eu sempre falo, gente, que a riqueza e a abundância, elas estão muito ligados. Porque a riqueza, gente, nada mais é do que você ser abundante. É um estado de ser. É ser abundante em todas as áreas da vida, tá? Então, quando você se torna abundante em todas as áreas da vida, o dinheiro começa a vir para você com total facilidade, sabe? E não apenas isso, você começa a atrair constantemente e começa a criar, atualizar as possibilidades para sua vida, tá? E é por isso que hoje, gente, eu vou trazer para vocês aqui 5 passos, 5 coisas para você começar a mudar essa programação permanente de escassez, tá? Surgiu uma energia recentemente no Axis que a gente chama de consciência de pobreza. Tá, e eu não trouxe isso em nenhuma live até agora, eu vou trazer isso nessa live. A consciência de pobreza, gente, quando a gente fala de pobreza, né, a pobreza é a ausência de escolha. A pobreza é aquele espaço onde você não escolhe sempre porque você coloca a necessidade na frente. A pobreza é aquele espaço onde você não escolhe, você não contempla porque você sempre coloca a falta na frente, a carência na frente. Isso muitas vezes se torna muito mais energeticamente maior do que realmente a criação das coisas. Eu vejo muito mais pessoas hoje presas nas suas reclamações, nas suas insatisfações, ou seja, naquilo que elas não estão atualizando, do que realmente colocar uma energia para que elas possam criar e atualizar as coisas. Então a pergunta que eu tenho para você hoje é: hoje você perde muito mais tempo no seu dia realmente baseando a sua vida, o seu dia no que não está sendo criado, no que não está acontecendo, no julgamento, reclamando, ou você realmente está colocando a mão na massa? E aí? Você está realmente colocando a mão na massa nas coisas? Então hoje quando você acorda, qual está sendo o seu primeiro pensamento do dia? Qual está sendo o primeiro pensamento do dia? Quando você acorda? E aí? E eu te pergunto, a partir dessa live agora, gente, o que pode morrer em você hoje que vai te permitir criar uma nova vida? Sabe? Que escolha diferente você pode fazer para criar esse futuro diferente? Porque a primeira coisa que eu trago, gente, é o seguinte: vocês estão dispostos realmente a mudar e fazer o que se requer para atrair e ativar agora a energia da abundância, da prosperidade em você? Porque uma coisa que eu tenho certeza, gente, é que se você faz o que sempre você fez, você vai ganhar sempre o que você ganhou, tá? Então, se você quiser uma coisa diferente, você tem que ter a coragem de mudar. E eu sei que é difícil, porque é tão seguro muitas vezes e confortável. E eu sempre falo isso, apenas 1% das pessoas se movem e alcançam o sucesso. E você não precisa ser ótimo para começar, mas precisa começar para que você possa ser ótimo nisso. E eu sempre falo isso, a vida dos seus sonhos, ela precisa da sua coragem para existir. Porque pessoas que querem mudar, gente, são poucas. Mas as que desejam mudança são muitas. Percebe a diferença? Existe uma diferença das pessoas que realmente escolhem mudar e das que desejam mudança. As pessoas que desejam mudanças, o desejar é um espaço-tempo muito distante, onde, eu desejo, mas eu não estou disposta a fazer o que você quer.
E eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô aqui na Escócia, pra quem não sabe, são 11h36 da manhã aqui, né? E eu poderia ter cancelado essa live, eu poderia, meu Deus, eu vou passear hoje, eu vou fazer várias coisas, não vou fazer live. Mas eu sei o quanto que isso é importante pra mim, o quanto que isso é importante pras pessoas, o quanto que isso é importante pro meu negócio, o quanto que isso, sabe, vai contribuir com o planeta de alguma forma, alguma coisa que eu vou falar aqui, sabe? Então, outro dia eu tava conversando com um amigo meu, que ele é facilitador, e ele falou pra mim, Rô, eu acho muito incrível tudo que você cria. E eu admiro isso em você, porque realmente eu não tô disposto a fazer o que você faz. E a pergunta é, você tá disposta, sabe, a ser o movimento? E mesmo que esse movimento não saia conforme você gostaria, mesmo que esse movimento não aconteça da forma que você gostaria, você tá disposta a ser grata por ele? A receber os movimentos que o universo tá te mandando e continuar, não desistir? E olhar tudo a partir de um ponto de vista de possibilidades? Sabe, como é que tá isso pra você? Como é que é isso pra você? Né? Porque eu sempre falo, para que você chegue, gente, para que você possa chegar onde você escolhe chegar, você precisa primeiramente saber aonde você escolhe chegar. E uma das coisas mais interessantes que eu falo, que eu era uma pessoa muito escassa. Eu tinha muita escassez no meu mundo. Eu reclamava demais, eu achava ruim demais, eu era irritada demais. E é claro, o dinheiro não vinha pra mim. O dinheiro não vem pra quem reclama. O dinheiro não gosta de gente chata. O dinheiro gosta de alegria, o dinheiro gosta de contemplação. E o dinheiro ele é um reflexo dos seus movimentos. O dinheiro é um reflexo da sua energia. Quanto mais você é abundante, quanto mais você é próspera, quanto mais você é alegre, quanto mais você se movimenta, o dinheiro gosta de movimento. O dinheiro é movimento. O dinheiro é fluxo. Ele entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Sabe? Então assim, sabe? Ele entra e sai, ele entra e sai. Quantas vezes o dinheiro entra e ele vai ter que sair para que ele possa te fazer mais dinheiro? Tem uma pergunta que eu gosto muito, é assim... Sabe? Verdade. Você está disposta a permitir que seu dinheiro te crie mais dinheiro? Vocês estão dispostos a permitir que seu dinheiro te crie mais dinheiro? Às vezes eu vejo pessoas que pagam um curso com o coração na mão, com culpa, com raiva. Gente, existe um livro que eu gosto muito que chama Dinheiro Feliz. Né? É de um japonês, eu esqueci o nome dele, depois eu posso até postar pra vocês. E ele fala exatamente isso. Qual tá sendo a energia que você tá passando no seu dinheiro? Porque a energia que você passa o dinheiro é a mesma energia que você vai receber ele. Então, como é que tá sendo a energia que você tá passando o seu dinheiro o tempo todo? Sabe? Então, gente, eu vou trazer pra vocês 5 passos que me permitiram a realmente desprogramar toda essa escassez e começar a criar uma programação de abundância na minha vida. Então, bora lá? A primeira coisa, gente, você já tem que começar a se olhar como uma pessoa rica, como uma pessoa abundante, como uma pessoa próspera, independente da quantidade de dinheiro que você tem. Então, o dinheiro, a sua situação financeira atual, ela não é o seu destino final. Só que a forma que você tá olhando pra ela hoje é o que vai contribuir para o seu destino final. Então, uma das primeiras coisas que faz com que as pessoas muitas vezes não saiam de uma programação de escassez é não reconhecerem onde elas estão nesse momento. E quando você reconhece onde você está nesse momento, é o primeiro passo para a virada. Então, se você reconhece nesse primeiro momento que, ok, eu criei alguma coisa esquisita com dinheiro, eu criei alguma coisa esquisita com a minha vida, eu tô criando alguma coisa esquisita aqui, é o primeiro passo para a mudança. Porque a partir desse espaço é onde você vai se permitir mudar. É onde você vai permitir realmente reconhecer que o que você criou foi uma criação. E que a partir de agora você pode criar diferente. Então o reconhecimento de onde você está na sua situação atual é o primeiro passo para você começar a sair do lugar. Você tem que começar a saber aonde você escolhe chegar. O que acontece com as pessoas é que elas não sabem onde elas escolhem chegar, sabe? Então, muitas vezes, as pessoas não têm alvos. E se você normalmente não tem um alvo, fica muito difícil do movimento da sua vida acontecer, dos seus sonhos se concretizarem. E o mais importante, de você colocar energia naquilo que você deseja, sabe, gente? E o sonho, né, que você deseja realizar, precisa saber que você acredita nele. Você não precisa ser ótimo para começar, foi o que eu falei, mas você precisa começar para que as coisas fiquem ótimas na sua vida. E a vida dos seus sonhos, ela precisa da sua coragem todos os dias para existir, da sua escolha todos os dias para existir. Então, o primeiro passo, gente, que eu falo é, quais são seus alvos? Vocês têm um alvo de vida? Qual é o seu alvo de vida hoje? Sabe? E mais do que isso, perceba hoje, se você tá tendo pouco, recebendo pouco, é porque ainda os seus alvos são poucos. Se você tá tendo pouco, se você tá recebendo pouco, se o seu dinheiro é pouco, é porque os seus alvos ainda são poucos. Foi o que eu falei lá no começo da live. Quantos de vocês têm o suficiente, mas tem tanto o suficiente que você nunca ultrapassa o suficiente? Por quê? Porque muitas vezes você está criando ainda a partir de um ponto de vista de escassez. Você não se permite dar um passo diferente com o dinheiro porque você tem medo que o dinheiro falte amanhã. Olha só a programação que você já está criando na sua vida. Entendeu? Você não se permite, de repente,
a fazer uma viagem, porque você já tem uma programação ali que, meu Deus, vou fazer essa viagem, depois eu vou ter que trabalhar muito para fazer o dinheiro, eu vou ter que ter muito, eu não sei como que eu vou pagar. Olha a programação que você já coloca na sua mente e na sua vida, porque a sua realidade é criada por cada ponto de vista, e os pontos de vista, eles são criados pelas programações, pelos pensamentos, sentimentos e emoções. E isso é o que a gente chama de consciência de pobreza. Consciência de pobreza é aquele espaço onde você tudo vai olhar a partir da não escolha, a partir da necessidade, a partir da carência. Então, quanta consciência de pobreza você está criando para continuar sempre nessa programação permanente de escassez? Então, o primeiro passo é você reconhecer onde você está. O segundo passo é aumentar os seus alvos. Quando você, eu já falei aqui várias vezes, quando você aumenta os seus alvos de vida, o seu dinheiro cresce. O seu fluxo, ele se transforma. Você começa a ser um fluxo abundante. As coisas começam a fluir na sua vida com total facilidade, sabe? Eu vou dar um exemplo. Gente, eu tô aqui na Escócia. Então, eu saí de Praga e eu tinha conexão em Londres e de Londres pra cá. E pra quem não sabe, gente, até então, o Reino Unido sempre fez parte da União Europeia. Agora ele não faz mais. E desse ano, de abril pra cá, nós estamos em maio, ou seja, um mês, mudou a lei do Reino Unido. Se você quiser entrar no Reino Unido agora, você precisa ter uma autorização para entrar, porque ele não faz parte da União Europeia, tá? Então, o que acontece? Eu não sabia disso, a minha agência não sabia disso também, porque é uma coisa muito recente, não tem nenhum mês. Então, eu cheguei em Londres, eu tive que passar por uma fila, eu não tava entendendo o que eu tava fazendo por aquela fila, e de repente, o policial virou para mim e falou assim, você tem autorização para entrar no país? Aí eu falei, que autorização? Ele falou, agora tem que ter uma autorização pra você entrar aqui, senão eu não vou conseguir te liberar pra você passar. Então, você não vai passar. Aí eu olhei pra aquilo e falei assim, como pode melhorar? O que você requer pra que eu seja o fluxo pra mudar tudo isso aqui agora, né? E, por incrível que pareça, naquele momento, eu não tava brava, eu não tava estressada, eu tava numa situação, que curioso isso, né? O que tá certo sobre tudo isso? E daí ele pegou e começou a perguntar o que eu fazia. E daí eu falei que eu fazia, que eu era facilitadora de consciência, que eu trabalhava com expansão de consciência, com ferramentas. Ele perguntou o que eu estava fazendo na Europa. Então eu falei que eu tinha acabado de fazer um curso, que agora eu ia passear pela Escócia e blá, 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 blá. E daí ele virou pra mim, olhou pro meu olho e falou, olha só, eu vou liberar você entrar aqui em Londres, mas saiba que você tem que ter uma autorização pra entrar aqui agora. E ele carimbou meu passaporte e eu saí. Aí eu olhei pra isso e falei assim, gente, isso aqui é o fluxo da abundância. Sabe? É o fluxo da prosperidade. Quando você começa a sair da programação permanente de que tudo sempre dá errado, que tudo sempre é na falta, tudo é sempre no julgamento, você se torna o fluxo da facilidade. Você se torna o fluxo das coisas. As coisas começam a fluir na sua vida, sabe? Exato, Dinheiro Feliz de Quem Ronda. É esse mesmo, Terê. Esse livro é maravilhoso e ele fala muito sobre isso, sobre esse espaço. Então, o que acontece? A primeira coisa, gente, você tem que aumentar os seus alvos de vida, para onde você escolhe chegar, para onde você escolhe ir, gente. Alvos de vida é diferente de contas do mês. Alvos de vida é diferente de pagar cartão de crédito. Alvos de vida é diferente de simplesmente uma coisa que você tá programando para agora. O alvo de vida é aquele espaço de que se nada fosse a questão, se o dinheiro não fosse a questão, o que você escolheria? O que você escolheria esse ano para você? Sabe? O que você escolheria? Não sabia, meu amor. Na verdade, exatamente, ela sabia que seria para 2025, mas eles não iriam exigir agora, eles iriam exigir depois, só que eles anteciparam isso, entendeu? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é: qual o seu alvo de vida? O que você gostaria de fazer na sua vida? Sabe? O que você gostaria de melhorar na sua vida? O que você gostaria de ter na sua vida além do dinheiro? E eu falei muito já isso pra vocês, que eu comecei a criar alguns alvos na minha vida. Existem alguns alvos que eu comecei a implantar na minha vida de 2 anos pra cá. Um dos alvos que eu fiz na minha vida, aliás, de 3 anos pra cá, gente, era o seguinte. Eu fazia muitos cursos do Axis. E muitos cursos do Axis eu fazia online. Por quê? Porque eu já vinha numa programação de que online é o quê? Mais barato. De que online é o quê? Mais fácil. De que online é o quê? Me demanda menos. E, ao mesmo tempo, eu sei que é muito grandioso receber online. E eu gosto de receber online. Eu tenho muitas classes online. Só que eu comecei a explorar isso. Como seria se eu pudesse, todas as classes de Axis, fazer presencial essa classe? Se elas estivessem disponíveis no presencial? Porque tem classes que não estão. E estar na disposição de pagar uma passagem aérea, de pagar um hotel, de pagar alimentação, de também
organizar o seu tempo, de vir para uma classe, é diferente, tem uma disposição diferente nisso, uma escolha diferente nisso. Então eu comecei há 3 anos atrás a colocar isso como um alvo, que todas as classes, por exemplo, de Axis, que tivessem na disposição de serem presenciais, eu iria, sei fazer o que se requeria para estar presencialmente nessas classes. E isso ia envolver muita coisa, isso ia envolver muita programação na minha mente, sabe? Por quê? Se eu tivesse que vir presencial, eu já não poderia estar dando cursos no Brasil. Presenciais, online sim. Se eu tivesse que dar cursos online, seria em horários diferentes. Ao mesmo tempo, se eu tivesse que vir, teria passagem, hospedagem, além do custo da classe. E eu comecei a colocar isso numa lista. Então, eu comecei a criar a minha lista de alvos. E ali eu coloquei que todas as classes de Axis que tivessem presenciais e que eu escolhesse, eu fizesse presencialmente. Segundo alvo que eu coloquei, que todas as viagens que eu fizesse para fora do Brasil, né, eu faria em business class. Eu não iria mais na classe econômica. Eu gostaria de vivenciar isso. Eu gostaria de receber isso. Eu coloquei na minha lista. E coloquei algumas outras, por exemplo, eu adoro viajar. E eu coloquei que a cada 2 meses eu pudesse fazer uma viagem internacional nessas condições. Com um hotel bom, com uma business class. E eu coloquei isso numa lista. E isso foi o ano de 2023. Quando foi em outubro de 2023, eu vim para a Europa, né? E foi ali que eu coloquei esses alvos. E aí, em dezembro, eu fui passar o Natal em Nova York. E ali, eu percebi que em menos de 2 meses, eu já estava atualizando o primeiro alvo, que era a cada 2 meses fazer uma viagem internacional. Ou seja, em outubro eu tinha vindo e em dezembro eu já estava fazendo outra. E o detalhe, em dezembro eu já estava também fazendo a minha primeira viagem internacional numa classe diferente, sem ser na classe econômica. O que aconteceu nesses 2 meses? Quando eu aumentei os meus alvos e quando eu comecei a pedir diariamente por isso, o que se requer para que os meus alvos sejam congruentes com a vida que eu escolho, o que se requer para que eu possa atualizar isso com total facilidade, o que se requer para que o meu negócio possa expandir, o que se requer para que o dinheiro possa contribuir com isso, e comecei a ficar nas perguntas, o meu engajamento, né, as pessoas, as minhas classes começaram a crescer. Porque antes eu não tinha esse tipo de alvo. O meu alvo era o alvo de todo mundo. Era o programado. Era as contas do mês. Era pagar as minhas certificações. Era pagar aquele curso no mês. Era pagar aquele cartão no mês. Então, esse era o meu alvo até então. Então, como meu alvo era pequeno até então a essa realidade, o dinheiro, né, os movimentos que vinham para mim eram pequenos. Eles eram encaixáveis àquilo que eu estava pedindo. Tá me entendendo? Quando eu comecei a olhar para aquilo, eu falei assim, eu não escolho mais isso. Eu escolho começar a sobrecriar, a ter uma vida diferente, a vida que eu realmente escolho. E comecei a pedir, inserir isso diariamente na minha vida. O que aconteceu? O dinheiro começou a aumentar. O dinheiro começou a abrir. As classes começaram a entrar. As pessoas começaram a vir e a minha energia começou a mudar. Eu comecei a ter uma disposição diferente, uma criatividade diferente, um movimento diferente, sabe? Coisas diferentes. Em 2 meses eu já tinha atualizado 2 desses alvos, que era a cada 2 meses viajar para fora e em business class. Até que, em 2024, todas as classes presenciais que eu escolhi fazer com Axis eu fiz presencial. Todas, todas. E aí, se você perceber, em 2024, a cada 2 meses eu tava no país. Eu tava no país, eu tava viajando em business class, eu tava ficando em hotéis bons, eu tava fazendo as classes presenciais e, claro, isso são alguns dos alvos. Eu tenho outros alvos que se concretizaram e estão se concretizando. E esse ano, a mesma coisa. Eu tava nos Estados Unidos, depois eu fui pra Costa Rica, eu fui pra Europa, tô voltando pra Europa de novo e nós estamos em maio. Entendeu? Então, assim, quando você começa a olhar para onde você escolhe chegar e não para onde você está, você vai criar movimentos para que você leve da onde você está para onde você escolhe chegar. Conseguiram ter clareza? Então, eu já te pergunto, segundo passo, primeiro, reconhecer onde você tá. Ok, reconheci. Segundo, aumente esses alvos hoje. Faça uma lista dos seus alvos. Quais são os seus alvos? Se nada fosse a questão, família, filho, trabalho, o que você gostaria de atualizar esse ano ainda, sabe? Aonde você escolhe chegar? Quais são os seus alvos? Coloque isso e coloque isso próximo a você, aonde todos os dias você vai acordar e colocar. Eu colocava num post-it no espelho do meu quarto. Até hoje, se for no meu quarto, tem alguns post-its ali, né? Então, você entra ali, né? E você olha, eu olho para aquilo agora, inclusive agora eu vou aumentar mais alvos. Você olha para aquilo agora e fala assim, uau, um outro alvo que eu tinha o ano passado, me tornar maestro no Axis. E eu sabia que era um puta de um investimento. Me tornei maestro no Axis. Um outro alvo que eu coloquei no final do ano, que era me tornar facilitadora de relacionamento feito diferente. Me tornei. Então, quando você tem visibilidade de onde você escolhe chegar, você cria um movimento, tá? E, gente, olha só. A escolha, ela é a fonte de toda a realidade. Vocês já perceberam que cada escolha que você faz cria algo?
Sim, porque cada vez que você faz uma escolha, você cria. Então, o que você escolhe hoje, cria o mundo que você vai ter amanhã. A sua escolha, meus amores, ela mostra ao universo o que você deseja como futuro. Se você não escolhe, é como se você demandasse para o universo: qualquer coisa serve, lindo, manda qualquer coisa. Quantos de vocês estão recebendo qualquer coisa? Verdade que você veio aqui para qualquer coisa? Alvos é aquilo que você deseja, é os seus pedidos, mas não baseado na necessidade, na carência, na falta, baseado na verdadeira escolha. A verdadeira escolha é aquela que não tem barreira. A verdadeira escolha é aquela que não tem limitação. Uma pessoa abundante, ela sempre está olhando para as escolhas a partir do que vai criar e não a partir do que vai faltar. Eu vejo muitos alunos que às vezes não escolhem uma classe com medo do próximo mês, como vão pagar, ou não fazem alguma coisa com medo da falta. Olha a programação. Percebe? Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que olham para aquilo a partir do que aquilo vai criar na vida delas, a partir do que elas vão receber. Isso é ser abundante, tá? Se eu escolher isso, o que isso vai criar na minha vida? O que eu vou receber a partir disso? E não, se eu escolher isso, meu Deus, o que eu não vou receber? Meu Deus, será que vai faltar? Meu Deus, como eu vou pagar? Escassez, abundância. Escassez, abundância. Então, quanta programação de escassez você está criando para continuar criando essa consciência de pobreza, ao invés de criar a consciência da abundância, a consciência da riqueza? Percebe? Você ficou... Exato. Então, só, gente, quando você não tem escolha e quando você não tem alvos, você só simplesmente levanta uma placa na sua cachola assim: qualquer coisa serve, universo. Ah, então tá. Tô mandando aqui o que tem aqui pra hoje pra você. Tudo bem, linda? É isso. A sua escolha mostra ao universo o que você deseja como futuro, tá? Cada vez que você escolhe, cada vez que você faz uma escolha, você realmente puxa energia para que aquela escolha crie o seu futuro, entendeu? E aí, se você tá disposto ou disposta a saber sobre o futuro, você pode então atualizar o futuro. E atualizar, gente, é trazer para a existência, trazer para a realidade, né? E lembre-se, o quão grande você está disposto a sonhar e acreditar é o quão grande você pode receber. O quão grande você está disposto a acreditar, a sonhar, a pedir, a demandar, é o quão grande você está realmente disposto a receber. Uma das coisas que a gente mais fala em Axis é: o quanto você está disposto a ser é o quanto você está disposto a receber. Se você estiver disposto hoje a ser abundante e próspero, independente da sua situação financeira, independente de onde você está, você vai receber disso. E isso começa mudando com a sua programação de escassez. Primeiro, reconhecer onde você está. Segundo, aumentar os seus alvos. E aí, a gente vem para o terceiro. É você começar a entrar no espaço de ser abundante, ser próspero. O que é que te traz uma sensação de abundância e de prosperidade? Como seria você olhar hoje e fazer uma listinha? O que me traz uma sensação de abundância? O que me traz uma sensação de prosperidade? E começar a ter mais disso na sua vida. Gente, você não precisa ser rico para ser rico. Você só precisa ser rico. A riqueza é um estado de ser. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Sensações de abundância na minha vida. Eu adoro a minha casa cheirosa. Eu adoro a minha casa perfumada. Eu adoro ter flores naturais na minha casa. Então, por exemplo, na minha casa, eu moro num apartamento lá em Limeira. Eu não tenho um espaço de vegetação, de natureza, não tenho jardim. Mas sempre quando eu tô em Limeira, eu peço um vaso de rosas pra deixar ali na semana que eu tô. E eu peço, às vezes, um vaso de orquídea. Toda vez que eu olho pra isso, isso me dá uma sensação de abundância, de leveza, de prosperidade. Um vaso de rosas na minha cidade custa R$30. Um outro de orquídea, vamos supor, mais uns R$40, R$50. Isso é pra mim uma sensação de abundância. Uma outra sensação de abundância que me dá. Às vezes, antes de dormir, eu gosto de fazer um chá. E eu fico lá na minha cama com a Melzinha e tô lendo um livro. Isso é uma sensação de prosperidade, de abundância pra mim. Uma outra coisa, eu gosto muitas vezes quando eu tô em Limeira de colocar música. Então eu deixo músicas tocando, sabe? Então eu tô fazendo minhas coisas, tô organizando. Isso me traz uma sensação de abundância, de prosperidade. O que te traz sensações de abundância e prosperidade? Me contem, quando é que você parou de se permitir ter essas sensações até que tudo na sua vida seja redondo? Quando é que você parou de se permitir ser abundante e próspero até que você tenha pago tudo e todos que devem? E aí? O que te traz uma sensação de abundância? Fazer as unhas? O quê? Fazer uma caminhada escutando uma música? O quê? O que te traz uma sensação de: ai meu Deus, me sinto tão rica nesse momento? Ai, que delícia. Sentar numa praça, escutar uma música, o que é que te traz sensações? Porque o corpo da gente,
O nosso corpo, ele é sensorial. O corpo, ele gosta do toque, do sentir, do ouvir, do cheirar. Quando você traz a sensação para o seu corpo de estar sendo aquilo, você está criando um movimento para receber mais daquilo ali. E isso muda as moléculas e programações mentais que você tem de escassez. E você começa já a ser abundante, a abundância, o fluxo e as possibilidades de abundância vão começar a vir para você. Você começa a se tornar um imã magnético para isso. Aqui, ó, tomando uma taça de vinho, escutando música. Ok, você faz isso. Vocês se permitem fazer isso? E se você pudesse ter uma sensação de abundância todos os dias na sua vida? 1 hora por dia? O Gary traz muito isso. Se você tiver 1 hora de alegria todos os dias e um dia inteiro na semana pra você, você tá mudando todas as moléculas de escassez da sua vida. Sabe? Então, o que te traz sensação de abundância que você deixou de fazer? O que te traz sensação de riqueza que você não se permite fazer? Porque você acha que você tem que ter milhões de dólares pra isso. Porque você acha que você tem que ter tudo estruturado pra isso. Esse é o terceiro passo. Comece a acrescentar coisa na sua vida, incluir coisa na sua vida que seja congruente ao que você está pedindo. Você tem que ser congruente. As suas atitudes hoje, elas acompanham as suas escolhas. Você está tendo atitudes que vão levar você àquele futuro? Você está tendo atitudes com aquilo que você está pedindo? Não adianta você pedir dinheiro para o universo e cada dinheiro que entrar, você realmente ficar puto. Não adianta você pedir dinheiro para o universo e veio um cliente naquela semana e você tá bravo. Não, meu amor, você tem que ser grato, sabe? Você tem que ter alegria em tudo que acontece, no movimento. Aqui, ó, me arrumar, me maquiar e sair pra trabalhar com salto, sentindo um luxo exato. Eu gosto muito da história da Elaine Orives, eu não acompanho ela, mas eu acho legal a história que ela conta, que no começo, quando ela tava toda endividada e sem nada, ela mesma assim acordava todos os dias e se arrumava, que aquilo trazia pra ela uma sensação de poder, de empoderamento, sabe? O que te traz uma sensação de empoderamento, de riqueza, de abundância, de prosperidade? O que você quer para que você acrescente mais isso na sua vida? O que você quer para que você coloque mais isso no seu dia? Sabe? É o que eu falei, o sonho que você deseja realizar, precisa saber que você acredita nele, sabe? Que você acredita realmente nele, entendeu? E isso, gente, começa a criar a abundância, ela não é apenas uma escolha, sabe? Ela não é um problema. Se a gente não tem esse senso de riqueza, de abundância, a gente não consegue ter o que a gente chama de generosidade de espírito. E a generosidade de espírito é a única coisa que vai criar mais dinheiro na sua vida. E isso, por exemplo, é uma coisa muito predominante em mim, sabe? A generosidade de espírito, gente, é ser feliz e grato pelo outro. É ser feliz e grato por você. É ser feliz e grato pelos movimentos, sabe? A gratidão, gente, ela é um código quântico que abre o fluxo das infinitas possibilidades. E a energia da alegria e da gratidão são as frequências mais altas que te permitem entrar no fluxo magnético de materialização de qualquer coisa que você deseja. Uma pessoa abundante, ela tem muito predominante nela felicidade, alegria e gratidão. Felicidade, alegria e gratidão. Diversão. Gente, se vocês conviverem comigo no dia a dia, que é que eu tô séria, senhora, que eu tô séria, tô fazendo uma live mais séria, mas se vocês conviverem comigo no dia a dia, vocês vão morrer de rir. Porque realmente eu sou uma pessoa extremamente alegre, divertida, é claro. De vez em quando a gente sai das estrebeiras, mas até quando a gente sai das estrebeiras a gente é divertida, sabe? Então, gente, aí você vai entrar pro terceiro passo. É ser feliz, é ser grato a tudo e a todos. Eu adoro aquela frase que a gente fala muito em Alegria dos Negócios. Não necessariamente se você buscar facilidade, a facilidade vem. Mas se você buscar felicidade, a facilidade vem. Com total leveza pra você, sabe? Com total leveza. E isso abre o receber, e o dinheiro não é problema. O que é o problema? É o receber, e você é a solução. Riqueza, abundância, prosperidade é sobre receber. Dinheiro é sobre receber, sabe? Às vezes, gente, uma porta se fecha, mas um universo inteiro está se abrindo para você. Peçam para exponencializar mais de 100% o seu receber. Fique nessa pergunta: o que você requer para que eu exponencialize mais de 100% o meu receber? O que você requer para que eu seja mais feliz e grata hoje? Sabe? E comece a destruir e descriar todos os lugares onde você não está disposto a receber de tudo de todos. Lembre-se, as pessoas são diferentes de você. Elas têm programações diferentes. E algumas vão escolher aquelas programações e tá tudo bem, mas você não tem que ser a continuação disso. Você não tem que ser a continuação da sua família. Você não tem que ser a continuação dessa realidade. E lembre-se, meus amores, essa realidade não é o universo. E a partir disso, gente, não entrar em julgamento, sabe? De como as coisas aparecem, né? Das pessoas, principalmente sobre você. A partir de agora, para de julgar o que você não criou. Como tá sendo. Como você tá recebendo.
julgando você, suas criações, julgando sua situação financeira atual. Esse é o primeiro passo para você mudar a sua realidade financeira, sair do julgamento total de tudo. O julgamento bloqueia o dinheiro, o julgamento bloqueia a prosperidade, o julgamento bloqueia a abundância, o julgamento cresce a escassez. Cresce a escassez. E é por isso, gente, que eu vou trazer muito agora sobre isso e sobre fluxo, sobre como você ser o fluxo da abundância e da prosperidade. Eu vou fazer um novo taste de alegria dos negócios agora, que é o negócio de milhões, tá? Ele vai acontecer dia 22. Eu vou fazer ele, acho que de Dublin. E eu vou estar na energia ali da Sinfonia de Possibilidades do DEM. E a ideia desse taster é trazer para vocês sobre a abundância, sobre a prosperidade. Não só na sua vida, mas no seu negócio. A sua vida toda é um negócio, né? Eu vou trazer para vocês algumas ferramentas e dicas rápidas para o seu dia a dia, para você desprogramar a escassez, para você ser o fluxo da facilidade, da leveza. Então, para quem escolher, gente, eu convido vocês a virem para o nosso novo taster, que vai ser o negócio de milhões, que vai acontecer agora dia 22 de maio, tá? Então, gente, por exemplo, quando você diz e fala assim, ai, eu ainda sou tão pequena, ai, as coisas... Eu vejo muitas facilitadoras que chegam e falam assim, ai, eu ainda sou tão pequena, eu tô começando. Meu amor, quando você diz que tá tão pequena, você não pode crescer. Quando você se coloca como pequena no seu negócio, quando você se coloca pequena com visibilidade, quando você se coloca pequena com dinheiro, você não pode crescer, você já programou isso. Agora, se você simplesmente perguntar como posso melhorar ainda mais, quais são as infinitas possibilidades para exponencializar, para que eu possa crescer, para que eu possa aumentar, sabe? Você realmente começa a abrir as portas para que você faça mais dinheiro. Por isso, gente, o próximo passo é você realmente sair do julgamento. Troque em cada julgamento por uma pergunta. Saia do julgamento sobre você, sobre tudo, e principalmente sobre as suas criações, sobre as suas não criações, sobre os seus movimentos, sobre os não movimentos, sabe? E eu vou falar uma coisa pra você, gente. É você contra você. Você é o seu único limite, sabe? E a partir disso, gente, o mais incrível é começar a viver a sua vida, a entrar em movimento, a relaxar, a confiar e entrar na ação. Fluxo se diz respeito a estar no fluxo. O fluxo funciona fluindo. Sabiam disso? Que o fluxo de energia funciona fluindo? E você tem e deve fluir com o fluxo, independentemente do que apareça e como apareça, e não ir contra o fluxo. Vocês estão indo contra o fluxo. Quando a gente está num avião e tem turbulência, vocês nunca vão ver o avião voltando, ele passa pela turbulência. Quando você está num navio, no cruzeiro, e também tem ali, né, aquilo ali, toda a turbulência do mar, ele passa por aquilo. Você tem que fluir com aquilo, você tem que ser um movimento e lucrar com ele, sabe? Desfrutar, ter lucratividade, receber. Gente, ninguém jamais teve sucesso esperando que tudo se organize, que tudo aconteça, que tudo fique redondo, sabe? Enquanto você se move, você também tá relaxando nisso, né? E quanto mais você relaxa, mais você atrai. E relaxar não quer dizer que você não vai estar em movimento, você vai continuar. A vida, a gente gosta de quem gosta dela. Então tá na hora, sabe? Que você tem que começar a apostar na vida. Quando você aposta na sua vida, a vida aposta em você. O universo está o tempo todo em movimento, gente. A Terra está o tempo todo em movimento. Veja a natureza, o mar sobe, desce, amará o tempo todo. A lua muda o tempo todo. Agora nós estamos na lua cheia. Se a lua muda o tempo todo, o mar está em movimento o tempo todo, você também vai estar em movimento o tempo todo. E às vezes o movimento que se requer é exatamente o que está acontecendo na sua vida para que você crie outros movimentos. Entendeu? Então, você acha que o universo vai apoiar quem fica parado? Sabe? Então o universo, ele tá o tempo todo dizendo pra você, entre em movimento. Você faz parte do universo, sabe? Caminha que o caminho se abre. Mas, eu tenho medo. Amores, acreditem, depois do medo vem o mundo. Essa frase é muito famosa, depois do medo vem o mundo. A vida começa onde o medo termina. Nada muda se nada mudar. A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, depende da qualidade das suas programações, depende da qualidade dos seus pontos de vista, dos seus movimentos. Viva como se já fosse realidade. Esse é meu lema de vida, sabe? Tenha mais lucratividade, desfrute, sabe? E surgiu isso, algo, como eu posso relaxar mais nisso, que se requer para que tudo saia muito melhor do que eu posso ter imaginado, como eu posso ter mais facilidade, entendeu? E quando você começa a entrar no espaço de lucratividade, relaxamento, de felicidade e alegria, você convida os elementais da criação para contribuírem com você, com o seu dinheiro. E tudo começa a mudar, gente. A sua vida começa a mudar. Então, meu amor, seja incrível sendo você, sabe? E eu tenho um lema. Querem saber qual é o meu lema? Perguntaram aí pra mim, Rô, qual é a sua dica? Vou te dar. Você pode, ponto final. Essa é a minha dica pra você. Você pode e ponto final.
Ah, você pode, ponto final. Ah, você pode e ponto final. Você pode mudar, você pode ter dinheiro, você pode ser milionário, você pode ter mais clientes, você pode, ponto final. Ponto final. Ponto final para essa realidade, para os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Você pode e ponto final. O que mais é possível a partir de agora? O que você requer para eu ter isso? E ninguém é você, gente. Esse é o seu maior superpoder. Se você quer ser, é porque algo em você já é, sabe? E eu tenho um lema que quando eu escolhi mudar minha programação de escassez, e eu repito ele todos os dias, eu me prometi ter a melhor vida da minha vida, a melhor vida que eu poderia ter. Eu me prometi sucesso, eu me prometi dinheiro, eu me prometi ter uma vida fenomenal. E eu vou ter. Repete pra você, eu me prometi sucesso, e sucesso eu terei. Eu me prometi dinheiro, e dinheiro eu terei. Eu me prometi viagens, e viagens eu terei. Eu me prometi ser abundante, abundante eu serei. Então começa hoje, começa agora. Porque a vida que você escolhe ter no futuro, ela tá começando agora, nesses 10 segundos aqui, né? E o que mais é possível e como pode melhorar ainda mais. Gente, essa live tem muitas informações, muitas informações. Você pode, ponto final. Então, eu vou convidar vocês a assistirem de novo, a compartilharem o máximo possível. Então, se você recebeu dessa live, essa live foi uma contribuição para vocês, por favor, me marquem, compartilhem nos seus stories, coloquem aí, você pode, ponto final. E a gente vai subir essa live lá no YouTube, porque a gente teve problemas com o YouTube hoje, né? A internet aqui do hotel não é uma das melhores, então o que mais é possível. Então, meus amores, lembre-se, a qualidade da sua vida, ela depende da qualidade dos seus pensamentos. Viva como se já fosse realidade, sabe? Seja o seu maior compromisso, não se atrase, sabe? Não se deixa pra depois. Você é agora, a sua vida é agora. Isso é o mais importante, ok? Amores, lembre-se, taster, novo taste de Alegria dos Negócios comigo, 22 de maio, negócio de milhões. Gente, se vocês receberam dessa live, esse taste não vai ser não é nem um terço do que vai ser realmente esse workshop. Essa live, ela trouxe uma introdução, então se você escolhe mais, se você escolhe sair dessa programação, eu convido vocês para virem pro meu próximo Taste de Alegria dos Negócios. E lembrando, gente, que esse mês também a gente tem classes de relacionamentos feitos diferentes, vai ser online, maravilhosa. Essa classe foi um presente para mim, mudou tudo na minha vida. Eu falo que quando a gente muda a forma que a gente se relaciona com as pessoas e com tudo, você muda tudo, toda a programação. E mês que vem, gente, temos aí, ó, curso de barras de Axe no Rio de Janeiro, dia 15 de junho. Vai ser o único curso de barras no Rio que eu vou fazer esse ano. Gente, eu ministro poucas classes de barras. Então, se você tá escolhendo fazer uma classe de barras comigo, venha. Porque a minha ideia dessa classe de barras no Rio é que seja a classe pra virada do semestre. Vai ser uma festa de possibilidades. Eu escolho sobrecriar o que a gente fez em São Paulo no início do ano, para que a gente possa receber energia disso. Então, independente se você já é facilitador, já fez 1, 2, 3, venha pra essa classe, gente, pra que a gente possa realmente, sabe, nutrir os nossos corpos com essa energia, para que a gente crie o melhor semestre da nossa vida até agora. E a gente também vai ter o próximo fundamento agora, gente, em Curitiba. Vai ser o único fundamento do sul do Brasil esse ano. Então, para quem escolher, fundamento em Curitiba também temos. Vamos ter agora a classe também saindo das dívidas com alegria, gente, em junho. Então, temos umas criações maravilhosas aí. E o que mais é possível. Então, ó, bora! Vejo vocês. Um beijo e compartilhem essa live. E, por favor, comentem, curtam. Eu vou colocar ela no YouTube daqui a pouco. E eu espero que ela possa ter sido uma contribuição para vocês e que vocês percebam que nada é impossível, gente. Tudo tá disponível para todos. O que diferenciam são as escolhas, sabe? Confia em você, confia no universo. Use as ferramentas, sabe? E não é porque não tá acontecendo que não tá acontecendo. Não é porque você não tá vendo que não tá acontecendo. E uma coisa que eu vou falar pra vocês. O universo, ele tem coisas muito maiores e melhores pra nós. Muito mais grandiosas. Confia nele. Às vezes um movimento diferente se fecha porque milhares estão abertos. E às vezes um movimento que você gostaria que fosse pra esquerda vai pra direita porque é exatamente esse movimento que vai te levar pra onde você escolhe chegar. Ok? Amores, um beijo, amo vocês e até a próxima!